Você acha que conhece o Irã? Talvez você o veja como um país definido por sanções e tensões políticas que aparecem nas manchetes, mas desaparecem antes que você tenha a chance de entender o que realmente está por trás disso. Mas e se tudo o que você foi mostrado não fosse toda a verdade? E se, além do barulho da política e da agitação de suas cidades, o Irã estivesse quietamente guardando algo que o mundo esqueceu de procurar? Escondido além das manchetes, em uma cadeia de montanhas mais longa do que o litoral da Califórnia, vivem pessoas que nunca precisaram de um endereço fixo, de uma escritura ou de uma fronteira para saber exatamente onde pertencem. São famílias que conduzem dezenas de milhares de animais por passagens tão estreitas e implacáveis que a diferença entre sobrevivência e desastre é medida pela direção do vento ou pela qualidade da luz no topo de uma colina ao amanhecer. Essa não é a Irã que você vê nas notícias. Este é o Irã que existia muito antes das câmeras chegarem e que continuará existindo muito depois de elas partirem. Uma civilização que não construiu palácios, não reivindicou tronos e não deixou monumentos, mas sobreviveu a todas as impérios que tentaram conquistar as montanhas acima delas. As montanhas Zagros se estendem por mais de 1000 milhas ao longo do oeste e sudoeste do Irã. Um sistema natural de cumes de calcário, vales elevados e rios sazonais que comprime múltiplas zonas climáticas em uma única jornada vertical. As montanhas sobem a mais de 14.000 pés, enquanto os vales descem para terras semiáridas. A diferença de temperatura entre o pico e as planícies pode exceder 70 graus Fahrenheit em um único dia. É uma paisagem que não oferece conforto em nenhum ponto fixo, apenas as condições corretas no momento certo. Para os nômades Kashai e Baquiari, as Zagros não são apenas terreno. Elas são um calendário vivo. A migração semestral segue uma lógica passada por milênios. À medida que as temperaturas sobem, eles sobem. Quando os passes se fecham, eles descem. As famílias carregam tudo o que precisam: tendas, tir, comida seca, cordeiros recém-nascidos em cavalos e mulas, sempre seguindo rotas passadas por gerações. Não existem mapas escritos, apenas memória, passada através do corpo. Por mais de 3.000 anos, as Zagros serviram como um corredor para ondas sucessivas de culturas pastoris, de elamitas a medos e amonidas, cada uma acrescentando novos conhecimentos a essa lógica geográfica. Hoje, estradas asfaltadas cortam esses antigos caminhos, e as rotas que antes se moviam livremente por centenas de milhas agora são bloqueadas por uma infraestrutura que nunca foi projetada para a migração. A cadeia de montanhas Alborz sobe abruptamente da costa do Caspian, uma parede vulcânica de neve permanente e florestas densas que separa o norte úmido do planalto seco iraniano. No centro, está o Monte da Mava, um vulcão adormecido que atinge 18.400 pés, visível de quase 100 milhas de distância. As suas encostas do norte recebem a umidade do Caspian, criando prados e nascentes frias biologicamente diferentes de qualquer coisa nas Zagros do sul. Para as comunidades nômades do Alborz, da Mava não é apenas um marco, é um sinal. Uma limitação de altura que marca a breve janela de abundância no verão nos altos prados. O gado pastoreia em gramíneas ricas em minerais que constroem reservas de força, e as mulheres montam seus teares na sombra das colinas do vulcão. Crianças que nunca foram à escola aprendem navegação, medicina animal e leitura do clima a partir da própria paisagem. O Alborz era compartilhado por dezenas de comunidades tribais cujos movimentos eram coordenados por acordos orais passados por gerações. Agora, a mudança climática está desmantelando esse equilíbrio delicado. O recuo das geleiras alterou os horários de derretimento da neve, mudando a disponibilidade das pastagens de maneiras que o conhecimento acumulado por séculos não consegue prever completamente. O deserto também ensina a sobrevivência, através da imobilidade. Yazd, na borda do deserto Dast Kavir, é cercada pelo deserto em 3 lados e sustentada por uma antiga rede de canais subterrâneos de água, ou qanats. Esses qanats,
alguns com mais de 2000 anos, tornaram o assentamento permanente possível nessa terra árida. A cidade construída ao seu redor é distinta, com torres de vento que atraem o ar fresco para os espaços subterrâneos e ruas estreitas que geram sua própria sombra. Para os nômades cujas rotas de migração cruzam o cinturão de Caná, Yazd representa um tipo diferente de adaptação, uma de permanência, em contraste com a inteligência móvel dos pastores. Esses dois sistemas, o móvel e o fixo, sempre coexistiram, mas agora estão sob pressão de um mundo moderno que tem pouco entendimento sobre como eles funcionam. A extração de água subterrânea está diminuindo o nível de água em que os Qanats dependem. O emprego urbano está atraindo os jovens para longe das rotas de pastoreio e da manutenção dos Qanats. O equilíbrio entre esses dois modos de vida está começando a se desfazer. Os nômades das agros sobreviveram por um princípio simples, mas profundo. A sobrevivência não pertence àqueles que mantêm seu território, mas àqueles que sabem quando deixá-lo. Esse princípio está codificado em suas rotas de migração e passado de geração em geração. Esse conhecimento, embora nunca tenha sido escrito, vive nas práticas daqueles que ainda percorrem essas terras. À medida que a mudança climática perturba os ciclos previsíveis sobre os quais as civilizações sedentárias foram construídas, a inteligência nômade codificada nas rotas de migração do Irã começa a parecer menos uma tradição em extinção e mais uma visão do que a sobrevivência exigirá no futuro. Esses nômades já estão vivendo o futuro que o resto do mundo está começando a enfrentar.